Olá pessoal, hoje iremos abordar algumas questões sobre o que sabemos de modelos atômicos. No ano de 1832, em Londres, Inglaterra, nasceu um jovem chamado William Crookes, um futuro gênio da química. William cursou o ensino médio, porém sua carreira química só começou quando ele ingressou à universidade. A ampola de Crookes foi uma evolução dos anteriores tubos de Geisler, que são semelhantes às nossas luzes de tubo de neon, onde o vácuo é aproximadamente 10 a menos 3 atm. Na década de 1870, Crookes foi capaz de aumentar este vácuo para uma pressão mais baixa, que varia de 10 a menos 6 atm a 50 elevado a menos 8 atm, com a ajuda de uma bomba de vácuo inventada por seu colega Charles. Seu experimento ainda foi muito utilizado por cientistas para descobrir o que eram os raios catódicos. As duas teorias mais fortes da época sobre o que eram os raios catódicos eram do próprio Crookes e Varley, que acreditavam que era uma matéria radiante, isto é, átomos eletricamente carregados. Weidmann e Hertz acreditavam que era uma nova forma de onda eletromagnética, e essas teorias continuaram se batendo até que J. Thomson mediu sua massa. Provou que elas eram até então partículas desconhecidas, com carga negativa, o que ele nomeou de corpus. Porém, depois foi renomeado para o que utilizamos até hoje, que é o elétron. A teoria de carga negativa de Thomson foi comprovada em 1895 por Perrin, que com um experimento similar da ampola de Crookes comprovou de fato que a carga era realmente negativa, e assim continuou por vários tempos a ampola de Crookes sendo utilizada para as novas descobertas que mudaram a história, como a invenção do raio-x e entre outras muitas coisas. A ampola de Crookes é um experimento elétrico num tubo de descarga parcialmente no vácuo inventado pelo físico inglês William Crookes, e foi onde ele descobriu os raios catódicos. Na ampola, William Crookes ele submeteu um gás a uma pressão menor que a pressão atmosférica e em uma alta tensão. Quando os elétrons saem do cátodo, colidem com as moléculas do gás e ocorre a ionização do gás e a liberação da luz que ilumina toda a ampola. A ampola é feita de vidro ou quartzo e dentro dela se faz o vácuo. Ela contém duas placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão elétrica. A placa ligada ao polo negativo é chamada de cátodo e a outra, ligada ao polo positivo, é o ânodo. Quando a tensão entre o cátodo e o ânodo fica bem elevada, surge um feixe luminoso que sai do cátodo e atravessa o tubo. São os raios catódicos. Esses experimentos fizeram Thomson concluir que os raios eram na verdade um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuía massa. Modelo atômico de Bohr. Niels Bohr foi um dinamarquês especialista em física atômica que nasceu em 7 de outubro de 1885 e morreu em 18 de novembro de 1962. Ele foi um físico que estabeleceu um modelo atômico que é aceito até hoje. O modelo atômico de Bohr, ele na verdade é um complemento do modelo atômico de Rutherford. No modelo atômico de Rutherford, o átomo era constituído pelo núcleo, onde estariam os prótons com as cargas positivas, e ele seria rodeado por elétrons de carga negativa. Porém, existe a seguinte falha na teoria de Rutherford. Quando a gente coloca uma carga negativa em movimento ao redor de uma carga positiva estacionária, ela vai adquirir um movimento espiralado em direção à carga positiva, o que acabaria ocasionando a colisão entre as duas partículas. Bohr ele definiu um conceito que iria explicar melhor a teoria de Rutherford, ele iria consertar essa falha. Quando Bohr estava fazendo alguns experimentos, ele constatou que um certo gás emitia uma luz quando a corrente elétrica passava por ele. Isso ocorre porque os elétrons absorvem a energia elétrica e liberam na forma de luz. Isso fez Bohr deduzir que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons. Em outras palavras, ele disse que a energia do elétron é quantizada. Então, Bohr criou os níveis de energia.
onde um elétron não poderia perder energia suficiente para colidir com o núcleo. Quando um elétron ele absorve energia elétrica, ele deixa o seu estado comum, ele passa para um estado excitado. No estado excitado, o elétron ia passar para um nível superior de energia. Ele entraria numa orbital diferente daquele estado. Pode ocorrer também do elétron perder essa energia. Então ele vai voltar para o nível de energia anterior, que é mais próximo do núcleo. Porém, um elétron ele não poderia ficar entre dois níveis de energias distintos. Ele não poderia ficar ali dentro porque não seria uma orbital estável para ele. As orbitais estáveis que constituem os níveis de energia, que são conhecidas, são de K até a letra Q. Heisenberg, no entanto, foi um físico teórico alemão, que nasceu no dia 5 de dezembro de 1901 e morreu dia 1º de fevereiro de 1976. Heisenberg dizia que quanto maior a precisão na posição do elétron, menor a precisão da sua velocidade e quantidade de movimento. Sendo assim, ele dizia que você não pode ter com precisão a velocidade e a quantidade de movimento ao mesmo tempo tendo a precisão da posição do elétron. Diante disso, ele desenvolveu uma fórmula que dizia que a incerteza na posição vezes a incerteza na quantidade de movimento teria que ser maior ou igual à constante de Planck cortada sobre 2, que seria a mesma coisa que a constante de Planck sobre 4π. Em suma, podemos dizer que quanto maior a precisão na posição do elétron, menor a sua precisão na velocidade e na quantidade de movimento. Assim como se for menor a precisão na posição do elétron, maior a precisão na velocidade e na quantidade de movimento do elétron. Para medirmos com precisão a posição de um elétron, devemos emitir um fóton com um comprimento de onda baixo. No entanto, ele terá uma alta frequência, sendo assim também alta energia. Se um fóton com uma alta energia atinge um elétron, esse elétron irá se deslocar muito mais, ou seja, maior quantidade de desvio e maior incerteza na posição do elétron. Vamos fazer um exemplo. Sendo a variação de velocidade de 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo, a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundos, e queremos saber a incerteza de posição do elétron, sendo que a massa do elétron seja de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Bom, vamos aplicar a fórmula, que é a variação de x vezes a variação de quantidade de movimento tem que ser maior ou igual à constante de Planck sobre 4π. A quantidade de movimento podemos definir como a massa vezes a variação da velocidade. Sendo assim, a variação da posição do elétron tem que ser maior ou igual à constante de Planck sobre 4π vezes a massa vezes a variação da velocidade. Substituindo os termos na fórmula, temos que a variação da posição do elétron seja maior ou igual a 0,193 centímetros. Porém, segundo Bohr, no seu quarto postulado, ele define que o momento angular do elétron é um múltiplo inteiro de h cortado, ou seja, seria m sua massa vezes r vezes e, que seria sua velocidade, n o número inteiro, sobre h cortado, que é h sobre 2π. A grande divergência entre o modelo atômico de Bohr e o princípio da incerteza de Heisenberg seria que Heisenberg diz que a gente não pode medir com precisão a velocidade e nem a posição do elétron simultaneamente, enquanto Bohr diz que os elétrons ocupam níveis de energias discretos e definidos.